Olá mãe, pai, sejam bem-vindos. Esse é o canal do SOS Missão Dupla. E o vídeo de hoje eu estou muito feliz. Nós temos recebido várias mensagens de mães, de pais, elogiando, compartilhando que os conhecimentos, os conteúdos têm sido muito bons, têm ajudado a cada pessoa. E a gente está feliz com isso. E se você está aqui assistindo esse vídeo, é que você é mais uma dessas mães, um desses pais que está buscando conhecimento para conseguir de uma maneira fácil, ensinar os seus filhos, proteger eles, compartilhar o conhecimento, adquirir esse conhecimento para ter confiança, para socorrer seus filhos em todas as emergências. E é por isso que eu estou aqui nesse vídeo hoje para trazer um alerta, para a gente começar a ter a reflexão, porque se você está aqui, você está aprendendo, mas talvez você esteja aí sozinho em casa. Seu marido não está com você, você não está com outras pessoas. Então, muitas vezes você está adquirindo esse conhecimento, mas com quem que seu filho fica? Ele fica apenas com você 24 horas do dia? Então, no vídeo de hoje, a gente traz um pouco essa reflexão da importância das outras pessoas que estão em volta do seu filho, do círculo de confiança, de amizade que existe ali da família com o seu filho, ter também esse tipo de conhecimento, ter também esse aprendizado com esse tipo de conteúdo que muitas vezes passa despercebido. Pensa aí, muitas vezes a gente diz, eu vou ali, tem uma pessoa olhando o nosso filho. E você sabia que nem sempre a pessoa que está olhando o nosso filho, ter alguém olhando o nosso filho, é de fato algo seguro? Porque pode ser que ela esteja olhando, mas não saiba o que fazer. Ter alguém ali capacitada e pronta para agir em qualquer emergência e estar olhando o seu filho traz muito mais paz e segurança para você, que é mãe, que pode estar no trabalho, que pode estar ter saído rapidamente e deixou seu filho com alguém. Então a gente muitas vezes não para pensar sobre isso. As pessoas confundem o estou olhando aqui com eu estou realmente responsável por essa criança, eu sei tudo que eu posso fazer se acontecer algum problema com ela. Se ela vier a se machucar, se ela vier a ter algum tipo de acidente, de problema. Então a gente para pensar e refletir nesse vídeo hoje sobre isso que passa despercebido, passa por debaixo dos nossos olhos, de uma maneira sutil. A gente não percebe que existe essa importância de ter esse conhecimento. A pessoa muitas vezes está com seu filho, mas se ele sofre ali uma picada de um animal peçonhento, o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? Um sangramento, um quadro grave de alergia. Às vezes é um quadro grave que evolui para uma anafilaxia. Por exemplo, nós temos aqui uma EpiPen de treinamento, mas é igual a uma caneta de verdade, que ela ejeta adrenalina para tirar uma pessoa, uma criança ali de um quadro anafilático. Tá tudo aqui, tapando, não consegue mais respirar, tá inchando. Então, às vezes você sabe, você conhece essa caneta, a secretária, a babá também conhece, mas você saiu rapidamente, deixou com seus pais, deixou com um amigo, deixou com um vizinho, com alguém da família que nem sabe o que é essa caneta e é importantíssima para o seu filho que tem uma alergia. Então, às vezes é uma bombinha broncodilatadora, ele tem asma, e aí você sabe usar. Ele até sabe usar, mas quem está ali olhando seu filho não sabe nem para onde vai aquela bombinha. Então, a importância da gente estar cercado de pessoas que também têm esse tipo de conhecimento é fundamental. E é por isso que nós estamos aqui para fazer esse alerta, esse vídeo, para fornecer algumas dicas sobre quais os primeiros passos que você pode tomar nesses tipos de caso para resolver essas situações e minimizar os danos que podem acontecer aos seus filhos. Eu sou Henrique Bruto, sou instrutor de primeiros socorros do SOS Missão Dupla e bombeiro militar há 9 anos aqui no Rio de Janeiro, e nós ensinamos de forma fácil mães e pais a terem confiança para socorrer os seus filhos em todas as emergências. E se você ainda não segue a gente aqui, se inscreve no nosso canal,
curte, dá esse like que é muito importante para nós, para que esse vídeo alcance mais pessoas, mais mães, mais pais, mais famílias protegidas a gente vai ter. Então compartilha, curte, segue a gente, comenta aí, que é muito legal, muito importante para que cada vez mais a gente esteja aqui nessa interação. Então, quando a gente começa a pensar, poxa, então mais pessoas precisam disso. Mais pessoas precisam desse tipo de conhecimento. Então, por que é importante eu ter essa pessoa capacitada? Ter outras pessoas capacitadas? Qual a importância real de mais pessoas conhecerem esse tipo de conteúdo para cuidar do meu filho? A gente nunca acha, né, que algumas coisas podem acontecer. Às vezes, elas até estão ali no nosso subconsciente. Não, pode acontecer alguma coisa, algum tipo de acidente. Mas vem aquela famosa frase, isso nunca vai acontecer comigo, ou com meus filhos, com os meus pais. Pode ser que, né, isso seja até uma forma de desprezo por uma questão que existem estatísticas altas do nível de acidentes, da quantidade de acidentes que acontecem a cada instante. E por isso que eu pesquisei aqui. Você sabia que a maior causa de morte no Brasil de crianças são de crianças de 1 a 14 anos? E que são mais de 3.300 meninas e meninos morrendo por esse motivo? Outras 112 mil estão em estado grave. A cada momento, enquanto você assiste esse vídeo, tem uma criança se acidentando. Isso mostra porque nós devemos investir o nosso tempo, investir em conhecimento, o nosso dinheiro, principalmente, para garantir não só condições ou proteção física, mas garantir proteção na saúde, na vida daqueles que nós mais amamos, que são nossos filhos, que são nossas crianças. É isso que a gente quer ver eles brincando, eles felizes, eles saindo por aí, fazendo a nossa vida mais feliz também. E é isso que nós falamos principalmente. Você que é mãe, você que é pai, ter essa visão, ter esse compromisso com a sua família. E se a gente puder ampliar um pouco mais esse quadro, você está pensando, eu sou mãe, eu sou pai, eu também sou pai, tenho minha filha. Então existe uma corrente de confiança ali entre você e o seu filho. Você de certa forma já sabe fazer algumas coisas, cuidar dele de alguma maneira intuitiva muitas vezes, coisas que você já leu, já aprendeu. Mas se a gente parar para pensar, nós estamos inseridos numa cidade. Você está numa cidade. A cidade precisa pensar, ter um plano sobre como resolver os acidentes que acontecem naquela cidade. Então eles têm o quê? Um hospital. Eles possuem uma ambulância responsável por a cada 100, 300 mil habitantes. Ah, não, se é muita gente, eu preciso ter uma ambulância avançada. Se é pouca gente, eu preciso de uma ambulância mais básica. Então eu preciso ter aqui, ó, uma unidade de uma UPA. Eu preciso ter aqui um hospital, um ponto aqui de atendimento. Então, os políticos, né, os governadores, os prefeitos ali, prefeito da cidade, ele está pensando sobre essa proteção. Aí você começa a diminuir um pouco essa visão. Você pensa na cidade, você pensa em tudo que ela comporta, você pensa no bairro. O bairro em que você se encontra. Como é que é esse bairro? Quais são os lugares que possuem nesse bairro? Que você pode ir em caso de emergência? Existe um quartel de bombeiro aí próximo? Uma unidade do SAMU que é próximo da sua casa? Um hospital de referência? Um hospital que você possa ir, que atende emergências da melhor forma, mas que não é bom que seu filho fique ali após uma emergência? Então qual o tipo de visão que você consegue enxergar no seu bairro? Em que você está morando com o seu filho e que pode acontecer várias coisas e que você precisa se deslocar para locais importantes. Se você reduzir um pouco mais, às vezes você está num bairro e está num condomínio. Já é um subbairro. Tem condomínios hoje em dia que tem supermercado, que tem farmácia, que tem algumas coisas ali que já dão um tipo de suporte. Então, às vezes, o seu condomínio tem vários prédios, tem muitas pessoas,
Será que nesse condomínio tem bombeiros civis, uma brigada ali treinada, socorristas que podem chegar com menos tempo na sua residência? Ou você vai ficar esperando o SAMU, ou você vai sair correndo com seu filho em caso de um acidente muito grave em que você já agiu ou não sabe o que fazer e precisa sair? Então quando você pensa no condomínio, é um pouco menor e que está um pouco mais na sua alçada. Às vezes você é um dos responsáveis pelo condomínio, um dos síndicos, daquelas pessoas que está pensando naquela comunidade ali. Muitas vezes é um condomínio de prédios, como eu falei, ou um condomínio de casas. Muitos vizinhos, muitas famílias, muitas pessoas, você conhece os vizinhos, às vezes sabe a profissão de cada pessoa, e aí fica pensando, poxa, essa pessoa pode me ajudar nisso, eu posso ajudar ela em outra coisa. Então a gente começa a pensar nesse tipo de ambiente. É o condomínio, é a cidade, é o bairro, é o condomínio, ou a sua própria casa e os vizinhos que ali existem, né? Você pensou na vizinhança, você pretende agora num prédio. Ou você mora num prédio e ele tem um bloco e tem aqueles vizinhos. Ou numa casa onde só mora você, seu marido, seu filho. Às vezes a gente tem a nossa mãe que mora com a gente, tem mais uma pessoa, um tio, um cunhado que mora também. Esse ali é o grupo de pessoas que você pode contar. E você conta com elas para muitas coisas. Mas, às vezes, para a segurança do seu filho, para aquilo que é fundamental, você meio que passa despercebido, como eu falei aqui. Poxa, eu não tenho um plano de emergência que ninguém sabe direito. Eu sei um pouco, mas se eu sair de casa, meu filho tá lá com uma secretária que não tem um curso, tá lá com minha mãe que, poxa, faz de tudo, mas fica nervosa se alguma coisa acontecer com ele. E a gente começa a pensar a importância. Então, se um prefeito pensa para uma cidade, se uma pessoa ali, um vereador pensa naquele bairro, se você pensa num condomínio, numa vizinhança de casas, por que não pensar na sua própria família? Pensar nesse ambiente que é muito mais controlado por você, em que você pode ser o responsável por iniciar um processo de segurança, de conhecimento que vai proteger a todos. Uma corrente de confiança ali, de um aprendizado novo, que parece que é uma coisa antiga, mas que tem protocolos atualizados para cuidar um do outro. Porque muitas vezes você pensa no seu filho, mas é você que vai precisar que alguém execute uma manobra de desengasgo, porque você engasgou. E muitas vezes essa pessoa pode até ser o seu filho, que pode te ajudar nesse procedimento. Então, quais as vantagens que a gente tem pensando dessa forma, pensando em proteger a nossa família? Pessoal, está implícito aqui qual a vantagem. Mas quem quer que passar por uma situação de desespero e de ter ali uma situação muito complicada, já vai entender que estar nesse momento e ter confiança é fundamental. Poder saber o que fazer vai te dar calma. E você vai poder executar e socorrer e ajudar a fazer os primeiros procedimentos para que o seu filho tenha o atendimento que ele merece. E que você vai ser essa primeira pessoa que vai fazer esse atendimento, enquanto você ou espera o socorro ou leva ele para o local que ele precisa. Então, estar preparado, ter pessoas preparadas, vai trazer esse ambiente de segurança. Qualquer cenário, qualquer emergência, vocês vão conseguir atuar. Mais pessoas junto de você que sabem o que fazer. Então, às vezes, você pode até ter um branco. Pode ser, acontece. Mas vai ter alguém que fala, não, a gente tem que fazer isso. Aí você é mesmo. Então, um ajuda o outro, um lembra o outro qual é o protocolo, qual é o passo, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Em primeiros socorros, muitas coisas são feitas de maneiras simples. E tem muitas coisas que são feitas que não deveriam ser feitas. E você sabendo disso já evita muitos danos, já evita muitos problemas que podem acontecer com seu filho. Então são mais pessoas para contribuir com esse quadro. Porque se nada for feito, se não tiver uma resposta rápida, 5 minutos são a diferença. Para um quadro que era um pouco, um grau leve, evoluir para um grau muito avançado e a chance de vida reduzir a quase 4%, 5%, não tem mais chance de vida
quando chegar um suporte avançado, quando você chegar ao hospital, pode ser que o pior já tenha até acontecido. E aí você pode pensar, qual o melhor momento para eu aprender, para eu fazer isso? É por isso que a gente diz, o melhor momento é agora. Esse é o melhor momento de você dar o primeiro passo, para fazer o possível, o necessário, para saber o que você precisa para socorrer os seus filhos, para se preparar, para ter confiança, para estar seguro em qualquer situação. E aí, então, Henrique, por onde devemos começar? Já que o momento é agora, de que forma nós temos que começar isso? E a primeira dica que eu deixo para vocês é tendo essa consciência. Por isso que nós do SOS Missão Dupla já batemos palmas para vocês que estão aqui buscando isso, porque vocês já adquiriram essa consciência da necessidade de se ter esse conhecimento. Às vezes você está grávida, vai ter um bebê, não sabe muita coisa, realmente ter o primeiro filho é muita insegurança. Eu, quando tive minha filha, no primeiro banho, eu vi ali a enfermeira jogando água. Para mim aquilo ali estava muito errado, estava de qualquer jeito, minha filha estava chorando. E eu pensei, ela trabalha com isso, ela deve saber o que ela está fazendo. Mas dentro de mim ficou uma insegurança. Será que isso era o que ela deveria estar fazendo mesmo? Minha filha está chorando. E eu fiquei ali acompanhando. Depois, nos outros banhos que eu fui dando, eu já vi que ela acostumou, que ela não chorava. E aí eu fui adquirindo ali a confiança de que eu estava fazendo o que realmente ela deveria receber. Então, a prática ali, a consciência que eu fui tendo de que a minha filha precisava de algo e eu estava fazendo o melhor para ela, foi me dando segurança. Então é muito importante. Você às vezes está tendo essa consciência, mas as pessoas que estão com você não estão nem aí. Seu marido fala, sai desse vídeo, não tem nada a ver, entendeu? Você não está aprendendo nada, a gente já sabe de tudo. Então assim, ter essa consciência e compartilhar, conversar com outras pessoas, para que elas também ampliem a visão. A gente está sempre em processo de evolução, aprendendo cada vez mais. Os protocolos se renovam a cada ano algumas coisas, a cada 4, 5 anos já muda muitas coisas. Então ter essa consciência é muito importante, perceber a necessidade de adquirir esse conhecimento. A segunda dica que eu deixo para vocês é encontrar esse conhecimento, esse conteúdo no lugar certo. Porque com o avanço da internet, muitas coisas foram positivas. A gente tem muita coisa aí agora com facilidade. Na ponta do nosso dedo no celular a gente encontra uma infinidade de enciclopédias e você tem todo o conhecimento na palma da sua mão. Então tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que foi passada, que já está antiquada e você está acessando como se fosse nova. Então adquirir o conhecimento e aprender com um conteúdo atualizado, no local certo. Não dá para procurar em qualquer lugar, não dá para a gente sair aprendendo as coisas de qualquer maneira e aí quando vier vai dar certo, eu vou conseguir fazer, eu vou lembrar daquilo. Então consumir, estudar, compartilhar com outras pessoas. Nós aprendemos de 3 formas. Uma, quando a gente estuda, está ali adquirindo aquele conhecimento. Outra, quando a gente compartilha com outras pessoas, ensina para outras pessoas o que a gente está aprendendo. E a terceira, quando a gente coloca em prática. Quando a gente coloca em ação tudo aquilo que a gente está aprendendo. O nosso organismo vai absorvendo de uma forma muito melhor. Então, se você está aqui, entenda e saiba que você está tendo um conteúdo atualizado, um conteúdo que é único, que é passado para vocês de acordo com todos os protocolos. Então você está no lugar certo. Continua vendo os nossos vídeos, compartilhando, passando para as pessoas que você ama, que estão nesse seu círculo, que envolvem o seu filho, que muitos mitos, muitas coisas, elas já vão aprender só aqui vendo os nossos vídeos, que é o que vocês estão vendo agora. A terceira dica que eu quero deixar para vocês é que vocês precisam o quê? Se capacitar. Então você já tem a consciência, você está adquirindo conhecimento, consumindo os conteúdos, mas existe um método sistematizado para fazer alguns atendimentos em diversas emergências que é importante a gente saber. Existem pontos que você precisa checar
para poder entender que tipo de manobra, que tipo de procedimento você precisa adquirir. Por exemplo, um caso de afogamento, existem várias coisas que precisam ser analisadas. Depois que você checa a responsividade de uma vítima, depois que você verifica a respiração, você fornecer para ela 5 ventilações, como a gente já passou num vídeo aqui no nosso canal, você vê que aquilo foi efetivo, colocar ela numa posição lateral de segurança, observar, ver que ela precisa voltar para outra posição. Então, existe uma forma sistematizada de aprender. E isso a gente só consegue realmente se capacitando através de um treinamento, através de um curso, de uma mentoria em que você vai ser acompanhada, em que você vai ser acompanhado por instrutores que estão ali prontos para esclarecer qualquer tipo de dúvida e deixar você confiante para poder socorrer os seus filhos em todas as emergências. Então isso é fundamental, não só para você, não só para o seu marido, mas para todas essas pessoas que estão nesse circo. Todas essas pessoas precisam passar por isso, porque você vai ter pessoas que vão estar realmente ali olhando e cuidando do seu filho com responsabilidade. E a quarta dica que eu deixo para vocês é uma dica muito importante que vai além da sua casa, como eu falei com vocês, que é observando, fiscalizando e cobrando locais, entidades em que o seu filho frequenta e que precisam e são fundamentais ter ali naquele local para a proteção dele, que é nas escolas. Se você parar para pensar, o segundo lugar em que seu filho passa mais tempo é numa escola, é numa creche, depois da sua casa. Então, esses locais, eu não sei se vocês sabem, se vocês não sabem, coloca aqui nos comentários. Eu não sabia, eu não conhecia essa lei. Esses locais, as escolas, creches e casas de recreação infantil, casas de festa, elas são obrigadas, de acordo com a Lei Lucas, que é a Lei 13.722 de 2018, é uma lei até nova, mas que existe pouco conhecimento das pessoas, dos pais, das mães, das entidades até. Nós temos ouvido muito que alguns lugares, como escolas, nem conheciam esse tipo de lei, em que obriga que 30% daquele efetivo, pelo menos, receba anualmente um treinamento de primeiros socorros atualizado. Esse certificado tem que estar na parede. Os funcionários que fizeram o curso têm que estar também no certificado, para você saber se o professor que está na sala com o seu filho, ele sabe uma manobra de desengasgo. Se ele está confiante para executar, caso o seu filho que está comendo uma maçã ou uma uva, que são alimentos até que são proibidos em algumas escolas, pelo índice alto de engasgo que eles cometem. Então, se esse professor sabe executar essa manobra, você sabe se o professor do seu filho sabe executar essa manobra? Se ele sabe atender o seu filho em qualquer outro tipo de emergência? Isso é um dever seu, como pai, como mãe, de saber se o seu filho está no local em que ele está protegido, em que você está em casa ou que você está trabalhando e que você paga para eles darem uma educação de qualidade para o seu filho, mas que eles também precisam dar proteção para o seu filho e para todas aquelas crianças que estão naquele lugar. Da mesma forma, são as casas de festa, em que nós vamos com nossos filhos, é um local de alegria, porque estamos ali celebrando mais um ano de vida de algum coleguinha dos nossos filhos ou de alguma pessoa da família. E esses locais, eles também precisam ter, que aquele efetivo ali tenha o curso de primeiros socorros. Eles precisam ter esse certificado. Mas é uma coisa sutil, que muitas vezes a gente vai alugar um local desses, não confere. Vê as instalações, observa muitas coisas, mas não observa se naquele local tem um extintor, tem um local para você sair caso comece a pegar fogo, que é fácil, que todo mundo consiga sair com facilidade. Muitas vezes esses locais ele tem uma porta em que você entra e essa mesma porta é que todo mundo vai sair. Você já parou para pensar sobre isso? Aqui no nosso canal a gente fala muito sobre isso, esse olhar treinado de você chegar nos ambientes e você poder antecipar a qualquer tipo de acidente.
que pode ocorrer com seu filho, que pode ocorrer com vocês. Então, essas casas de festa, elas precisam que aqueles profissionais sejam capacitados. E pasmem, por incrível que pareça, eu vejo com os meus próprios olhos muitas casas de festa dessa com crianças. São monitores com 16, 17 anos de idade. E que, se algo acontecer, será que eles vão conseguir atuar? Então é a nossa responsabilidade, é a sua responsabilidade cobrar esses lugares. A lei, ela veio por causa de um acidente que acabou ocorrendo ali, uma fatalidade, que foi o Lucas. Então, por que ter mais fatalidades? Então está no nosso dever poder fiscalizar e cobrar esses lugares e todos os outros lugares que você puder ir, que seu filho esteja, você poder estar certificado de que aquele local ele é seguro. E se vocês querem saber um pouco mais sobre essa lei, sobre isso, clica no link aqui abaixo que vocês vão ouvir bastante coisa sobre isso com o nosso instrutor Thales. Vai lá, clica no link que vocês vão acessar lá esse vídeo. Vocês já pensaram no efeito colateral que adquirir esse tipo de conhecimento e ter confiança pode causar em você e em todos que estão à sua volta? A primeira coisa que isso gera é a paz e a tranquilidade. Não tem nada melhor do que ter paz e tranquilidade estando em família, estando com seu filho, você ter segurança. Você poder sair de casa e ter tranquilidade, que seu filho está seguro, que seu filho está bem cuidado, seja por uma outra pessoa, sua mãe, seu pai, né, os avós, ou seja pela secretária, pela babá. Esses dias houve uma situação muito tensa com a filha do meu irmão, com a minha sobrinha. Ela estava em casa sozinha com a secretária, graças a Deus, e ela foi ali, pediu à secretária um gelo para chupar. Quando ela botou esse gelo na boca, o gelo foi pro local errado. Foi lá, ó, pra traqueia, ficou presa ali na laringe. E ela começou um processo de engasgo. E era um engasgo parcial que evoluiu para um engasgo total. E ela começou a falar com a secretária. E a secretária olhou aquela situação, disse que ficou meio em choque, sem saber o que fazer. Ela fala isso no áudio. Sem saber o que fazer. E a minha sobrinha, sem ter como falar, porque estava um engasgo total, e ela, de uma maneira intuitiva, deu uns tapões nas costas dela, foi como ela falou, que a gente chama aqui de golpes dorsais, e de alguma forma ali o gelo voltou e o engasgo se tornou parcial. Ela falou, eu não estou conseguindo respirar. E foi quando, de uma maneira assim, por pura sorte, ela deu um copo d'água, que a gente não indica para engasgo, e não sei o que aconteceu, que ela conseguiu ali desengasgar e não teve aquele quadro evoluído para uma coisa ali, uma parada respiratória, cardiorrespiratória. Deus livre, né, a gente dessa situação, dessa emergência. Mas você entende? É o que pode estar acontecendo na sua casa hoje. Uma pessoa despreparada que você paga, que está cuidando da sua filha. E que deveria ter esse conhecimento e que muitas vezes nem tem essa consciência, mas você pode dar essa consciência para ela. Então, o efeito colateral do que você está assistindo aqui é essa paz e tranquilidade e poder levar isso para outras pessoas. Um outro efeito colateral aqui é você ter o poder nas suas mãos. Não se sentir mais impotente, não se sentir mais insegura, incapaz de ver o seu filho passando por uma dificuldade e não saber exatamente o que tem que ser feito. Você faz alguma coisa por intuição, mas será que aquilo era a melhor forma de aliviar a dor, de poder ajudar ele naquele quadro? Então, ter o poder em suas mãos de agir com esse conhecimento, esse sentimento de capacidade e confiança, não tem o que se pague, não tem preço que se pague por isso. Então, seu filho se sentir mais seguro, sabendo que você sabe disso, é muito importante. Ah não, minha mãe tem um curso de primeiros socorros, minha mãe sabe o que fazer. Então, ele até se gaba por isso, e é uma coisa boa, porque, né,
Você tá aí podendo cuidar dele, ele vai falar, minha mãe é minha heroína, meu pai é o meu herói. Qualquer coisa que acontece, ele sabe o que fazer. E uma outra forma aí, um outro efeito colateral que acontece, todos à sua volta podem confiar em você. Eles podem confiar em qualquer caso de emergência. Você numa festa vai acabar sendo a pessoa que pode ajudar outras pessoas. Naquele momento de pânico, você é esse elo que pode contribuir também para a segurança de outras crianças, de outras pessoas. E falando sobre isso, vamos ver agora aqui para vocês entenderem um exemplo claro de uma de nossas alunas, a Suelen, em que estava num local e pôde ajudar uma pessoa com o conhecimento que ela adquiriu no nosso curso, no nosso método Confiança para Salvar. Até aconteceu de eu estar tomando um chopp num bar de uma amiga minha, e aí o patrão dela, ele teve um ataque. Ele ficou muito nervoso e teve um ataque epilético. E aí Nossa. todo mundo ficou em cima. Todo mundo ficou em cima dele. Falei, não, calma, sai todo mundo, deixa ele quietinho, deixa ele lateralizado até passar, depois, chamando a ambulância, depois nós vamos ver o que vai fazer. Então, foi mais tranquilo, né? Mas aí depois ele ficou bem, eu não sei se ele também estava com uma crise de ansiedade, ele ficou bem, levantou, pegou o carro e foi embora. Não quis que ninguém acredite, mas ele foi, que é o que nós aprendemos aí, né, no curso. Viram aí no vídeo? A gente fica muito feliz quando vocês mandam esses depoimentos, porque mostra realmente que o nosso método tem funcionado. O nosso método Confiança para Salvar. Ele não só vai te ajudar a cuidar dos seus filhos, como ele vai te ajudar a cuidar de qualquer pessoa que está ali à sua volta, porque você sabe o que fazer. Já parou para pensar? Esse é o efeito colateral. Saber o que fazer vai te fazer ajudar todas as pessoas. Vai te fazer a ter confiança para poder socorrer, para poder cuidar do seu filho da melhor forma, da forma que você precisa. Onde você estiver, onde o seu filho estiver, ele estará seguro. Os avós do seu filho com esse conhecimento vão poder cuidar dele da melhor forma. A secretária, a babá, o porteiro do prédio, a diretora da escola, a professora. Todas essas pessoas com esse tipo de conhecimento poderão ajudar a sua comunidade. Isso é um ato de cidadania. Vocês sabiam que existem alguns estudos que analisam a sobrevida de uma pessoa caso ela sofra algum tipo de acidente, uma emergência que evolua para uma parada cardiorrespiratória, que é ali o final, um quadro gravíssimo. Então, se uma pessoa sofrer essa parada cardiorrespiratória e tiver uma pessoa perto dela, treinada e capacitada para ajudar e auxiliar, a chance de vida dela vai de 50% a 70% de sobrevida. Se não tiver ninguém ao lado dela, essa chance é de 0 a 0,5% dela sobreviver. E se essa pessoa treinada estiver executando os procedimentos corretos e ainda conseguir um desfibrilador externo automático, que é o DEA, essa chance de vida vai de 70% até 85%. Então vocês veem a importância da gente ter esse conhecimento, de você poder cuidar daquela pessoa. Esses são dados da American Heart Association, dados atualizados. Então, como a gente pode agir, como a gente pode socorrer com todo esse conhecimento, a gente não sabe. É um efeito que vai, só ajudando, só salvando vidas cada dia mais. Por isso que se capacitar é uma atitude de prevenção ativa. Você não precisa que chegue a esse ponto. Você se capacita para não acontecer algo. É uma prevenção ativa. Você olha antes de acontecer. É uma demonstração de amor. É um gesto pelo próximo. Principalmente por quem você mais ama, que é o seu filho. Esse é o gesto de amor maior. Você cuidar dos seus filhos. Então, além de aprender a agir em qualquer situação de emergência, nós ensinamos e falamos da importância de ter um olhar treinado para que evite esses problemas, esses acidentes. Esse olhar que você consegue ver antes de acontecer. Por isso a prevenção é a maior arma que nós temos. Através da prevenção nós conseguimos com que 90% dos acidentes não aconteçam. Por isso que é importante principalmente ter calma, ter confiança, para saber como agir e socorrer em todas as emergências dos seus filhos.
Por isso, se você está até aqui nesse momento, já mostra que você já deu o primeiro passo, que é ter a consciência de que precisa ter esse conhecimento, já está consumindo os conteúdos, que é o segundo passo. Então, continua fazendo isso, continua compartilhando esse conhecimento, que você já vai ali aprendendo mais, falando com todas as pessoas que estão à sua volta, para que vocês se tornem mais confiantes a cada dia. E se algo acontecer, vocês sabem como agir. Então compartilha esse vídeo, dá um like aqui para que ele chegue a mais pessoas, fala com outras pessoas, se inscreve no nosso canal para que você continue recebendo esses conteúdos. E é muito importante não só que esse vídeo chegue a outras pessoas, mas que vocês também continuem nesse processo de aprendizado e se capacitem através de um treinamento sistematizado, como nós temos aqui, que é o nosso método Confiança para Salvar. Coloque aí nos comentários se você quer saber mais sobre isso. Então vem com a gente nesse nosso movimento para que outros possam viver. E até a próxima.